Boa noite. Polícia vai investigar ligação do PCC com movimentos que invadem prédios. Corpo encontrado debaixo dos escombros é de um homem que caiu prestes a ser resgatado pelos bombeiros. Procuradora-Geral da República é a favor de prorrogar as investigações do decreto dos portos e rejeita a ação de Temer para arquivar o caso. O presidente diz que eventual terceira denúncia contra ele seria mais pífia do que as duas apresentadas no ano passado. Ministro Marco Aurélio amplia a quebra de sigilo de Aécio Neves, do PSDB. O senador é réu no STF, acusado de pedir R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. Polícia ainda procura pelo doleiro Dario Messer. Ele teve a prisão decretada ontem pela Lava Jato. Na cobertura dele, os investigadores encontraram quadros originais do artista Di Cavalcanti. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. A Secretaria de Segurança Pública confirmou agora à noite que os bombeiros retiraram dos escombros do prédio que pegou fogo e desmoronou no centro de São Paulo o corpo de Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro. A identificação foi possível pelo exame das impressões digitais feito pelo IML. 5 pessoas continuam desaparecidas. Os bombeiros se concentraram em apenas um local do terreno. Por volta das 11 da manhã, os trabalhos de buscas foram intensificados. O cinegrafista Vitor Pontes flagrou o momento em que os bombeiros fizeram sinais rápidos de comunicação, como se tivessem encontrado algo. As máquinas pararam. Em seguida, mais homens. Lonas azuis foram usadas para preservar o local. O Corpo de Bombeiros estima que ao menos 10 toneladas de entulho foram retiradas daquela área. Cerca de 1h30 após o reforço dos trabalhos, o Corpo de Bombeiros confirmou ter encontrado o primeiro corpo, exatamente no local onde eles acreditavam que o morador Ricardo havia caído. O Ricardo é aquele homem que quase foi socorrido, segundos antes do prédio desabar. É com profundo pesar, mas assim logramos êxito em encontrar já um dos corpos. A cadela Vasti ontem ela se sentiu bastante incomodada e ela sinalizou o local para a gente. A retirada do corpo foi feita de forma cuidadosa. Peritos acompanharam de perto toda a ação. Além desta vítima, outras 5 pessoas são consideradas desaparecidas. Selma Almeida da Silva e os 2 filhos dela, que são gêmeos, e o casal Valmir de Souza Santos e Eva Barbosa da Silveira. Eva era auxiliar de limpeza. Ela não apareceu no trabalho desde que o prédio desabou. Segundo a Polícia Civil, um curto-circuito em um apartamento no 5º andar provocou o incêndio. O Instituto de Criminalística busca provas. Ela precisa provar. Você precisa mostrar. Aconteceu isso por causa disso e provar. 5 prédios continuam interditados e a Defesa Civil monitora as estruturas, inclusive com este equipamento francês de laser, que acompanha as possíveis alterações nas rachaduras. Qualquer movimentação de distanciamento de profundidade, seja o afastamento ou a aproximação, ele nos acusa numa central e nos mostra qual foi o distanciamento dessa distância, qual foi essa distância que houve essa movimentação. A polícia vai investigar se o primeiro comando da capital tem alguma ligação com as invasões. Eles querem descobrir se os moradores são explorados com a cobrança de aluguéis. Hoje, a repórter Carla Rodeiro conversou com uma moradora que afirma desconfiar do destino do dinheiro. Os 3 principais líderes ainda não se apresentaram. Esta tarde, o local onde permanecem algumas famílias do prédio que desabou estava sendo vigiado. A imprensa não podia entrar e os sem-teto estavam orientados a não falar com os jornalistas. Essa mulher aceitou conversar, mas um homem de crachá, escrito organização, a impediu. As famílias querem moradia, apartamento. Calma. Peraí, eu queria falar com ela, não posso falar com ela? Manipulando informação como jornalista. Você é da organização? Eu sou da organização. Ana Paula vivia no prédio havia 2 anos e pagava R$200 por mês. Ela conta que os serviços eram poucos e desconfia do destino do dinheiro. Todo o dinheiro era desviado, nenhum era para o nosso bem. Arrumava uma luz, pagava o porteiro, a limpeza e o resto. De 150 famílias que tinha ali, o resto do dinheiro ia para onde? Muito dinheiro dele foi desviado sim, ó. Com casa, carro e muitas coisas que eles tinham aí, ó. Ele quem está falando? O Ananias, Dona Nil, Hamilton,
e companhias. O homem que ela diz ter enriquecido é Ananias Pereira dos Santos, um dos líderes do Movimento de Luta Social por Moradia, que coordenou a invasão do edifício Wilton Paes de Almeida. A polícia quer o depoimento dele na investigação que pretende descobrir se os sem-teto são explorados com a cobrança de aluguel em prédios invadidos. Mas Ananias sumiu logo depois da tragédia, junto com os coordenadores do prédio, Nireude de Jesus e Hamilton Rezende, que a polícia também quer ouvir. A mulher de Ananias, que mora na Zona Norte, teria dito que ele ainda não se apresentou porque está preparando uma estratégia de defesa. Quem prestou depoimento esta manhã foi Ricardo Lima, conhecido como Careca, que também integra a coordenação do mesmo movimento. Ele defendeu a cobrança. Os grandes templos evangélicos não vivem sem contribuição. E por que os movimentos de moradia têm que viver sem? Entende? O dinheiro é todo investido em melhorias do prédio? Era todo investido no prédio. A polícia desconfia também que famílias de sem-teto que pagam aluguel podem estar sendo usadas como escudo de traficantes. O delegado que investiga a tragédia aqui no Lago do Paissandu disse que, por enquanto, não há indício de ligação dos chefes do movimento de moradia com o crime organizado. Mas a polícia suspeita que algumas invasões, como a do prédio que desabou, podem sim estar servindo de fachada para esconder drogas e armas. Segundo reportagem do jornal O Globo, a polícia já tem indícios da suposta ligação do PCC com as ocupações de sem-teto em São Paulo. Em 2016, na invasão do antigo Cine Marrocos, liderada pelo MTST, a polícia encontrou fuzis, carabinas e drogas no fosso do elevador do prédio. Segundo a investigação, o local era dominado pelo PCC. E agora à noite, Ananias Pereira dos Santos, apontado como líder do Movimento de Luta Social por Moradia, se apresentou à polícia. Ele prestou depoimento acompanhado do advogado e não falou com a imprensa. Ele e outros líderes da invasão são acusados por moradores de cobrar aluguel das famílias e de ficar com o dinheiro que deveria ser usado para pagar os serviços essenciais de água e luz e também na manutenção do edifício. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o pedido de Ciro Gomes, do PDT, para visitar o ex-presidente Lula. O presidente do partido, Carlos Lupe, e o deputado André Peixoto Lima também foram impedidos de ver o presidente. Com isso, os políticos entraram com mandado de segurança contra o TRF4. O Superior Tribunal de Justiça determinou agora à noite a execução da pena do bicheiro Carlinhos Cachoeira, condenado a 6 anos e 8 meses de prisão no processo que apura desvios do antigo sistema de loterias do Rio de Janeiro. A decisão de prender Carlinhos Cachoeira foi do ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o imediato recolhimento do bicheiro à prisão, após o fim dos prazos da defesa na segunda instância. Carlinhos Cachoeira foi condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no esquema que desviou cerca de 370 milhões de reais dos cofres públicos por meio de atos ilegais na Loterge, no Rio de Janeiro. O bicheiro foi preso em 30 de junho de 2016 pela Operação Saqueador da Polícia Federal, que apurava lavagem de dinheiro e desvio de verbas em obras públicas no Rio. Mas, no dia 17 de agosto, ele teve a prisão preventiva convertida em domiciliar. Com a decisão de hoje, Carlinhos Cachoeira passa a cumprir pena inicialmente em regime fechado, de acordo com a determinação do ministro do STJ. Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, amplia a quebra de sigilo fiscal do senador Aécio Neves, do PSDB. Agora, o tucano terá o sigilo quebrado de 2014 até o final do ano passado. Inicialmente, o período era apenas até maio de 2017. A ampliação se deu porque a Receita Federal informou que não conseguiria entregar dados parciais. Aécio se tornou réu no Supremo Tribunal Federal no mês passado, junto com a irmã, Andréa Neves, o primo, Frederico Pacheco, e o ex-assessor parlamentar, Menderson Souza. O senador foi flagrado em conversas telefônicas pedindo R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, da JBS Friboi. Segundo denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o dinheiro seria propina para que Aécio, em troca, atuasse em favor do grupo frigorífico.
o que o tucano nega. Ele afirma que o objetivo do repasse seria pagar o advogado na Lava Jato. A defesa diz que o senador tem plena confiança no STF, que provará sua inocência. Disse ainda que nenhum ato ilícito foi praticado. Andréa Neves também teve o sigilo quebrado. O ex-ministro Henrique Eduardo Alves, do MDB, deixou hoje a prisão em Natal, no Rio Grande do Norte, após ter conseguido um habeas corpus que permitiu a transferência dele para a prisão domiciliar na capital potiguar. Henrique Eduardo Alves estava preso desde o dia 6 de junho do ano passado, depois de ser alvo das operações Sepsis e Manus, que investigaram, respectivamente, supostos desvios de recursos na Caixa Econômica Federal e na construção da Arena das Dunas, em Natal. A ordem de soltura foi expedida hoje pelo juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, que investiga as ligações do ex-ministro com o esquema de propinas na Caixa, por parte de vários nomes do MDB, como Eduardo Cunha e Gedel Vieira Lima. Após o habeas corpus concedido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Henrique Eduardo Alves passa a cumprir prisão provisória domiciliar no processo estadual, que apura o recebimento de propinas nas obras da Arena das Dunas, estádio que foi sede da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, enviou às instâncias inferiores 6 ações penais e uma investigação após a decisão da Corte de restringir o foro privilegiado de parlamentares. Ontem, por unanimidade, os ministros do Supremo concordaram que o foro privilegiado para deputados e senadores valerá apenas para processos sobre crimes ocorridos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. Hoje, Toffoli remeteu ações referentes aos deputados Alberto Fraga, do DEM, Roberto Góes, do PDT, Marcos Reateg, do PSD, Cícero Almeida, do PHS, Helder Salomão, do PT e Takaiawa, do PSC, além de Vladimir Costa, do Solidariedade. Polícia ainda procura Dario Messer. O doleiro teve a prisão decretada ontem pela Lava Jato. Na cobertura dele, os investigadores encontraram quadros originais de Di Cavalcante. Segundo a Polícia Federal, as obras estavam na mansão dele no Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro. A cobertura é avaliada em 20 milhões de reais. São pelo menos 12 quadros de Di Cavalcante, principal expoente do modernismo brasileiro. As obras ainda não passaram por perícia e nem foram avaliadas, mas estima-se um acervo milionário. No lixo do escritório do doleiro, os agentes encontraram grande quantidade de papéis triturados, o que sinaliza que Dario Messer poderia estar destruindo provas. O doleiro é um velho conhecido do Ministério Público, da Polícia Federal e dos órgãos de controle do governo. Nos últimos anos, apareceu em diversas investigações de corrupção por lavagem de dinheiro, passando pelo Banestado, Mensalão Petista, Swiss Leaks e agora na Lava Jato. Ele é considerado o doleiro dos doleiros. Dessa vez é acusado de comandar um esquema que teria lavado mais de US$1,5 bilhão de dólares. Segundo os procuradores, Dario Messer era o dono de um sistema online que conectava doleiros em 52 países. Para as movimentações, eram utilizadas contas de 3.000 empresas offshore em paraísos fiscais. Tudo para não chamar a atenção das autoridades e não pagar impostos. A Polícia Federal chegou até Messer após a delação de outros 2 doleiros, Cláudio Barbosa, o Tony ou Peter, e Vinícius Claret, o Juca Bala. De acordo com o Ministério Público, eles eram operadores de propina do ex-governador Sérgio Cabral, do MDB. Os 2 doleiros foram soltos ontem. Como parte do acordo de delação premiada, está previsto revelar aos procuradores todas as técnicas empregadas para a lavagem de dinheiro. Em entrevista, o presidente Michel Temer criticou delações premiadas e vazamentos de investigações. Hoje ele esteve em um evento em São Paulo. Temer participou do encerramento de um evento sobre a globalização das empresas realizado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ele saiu sem falar com os jornalistas. E hoje a EBC, a empresa de comunicação do governo, exibiu uma entrevista com o presidente. Temer falou sobre diversos assuntos, entre eles queda de juros, desemprego e reeleição.
Perguntado se já tinha decidido sobre sua candidatura, Michel Temer foi sucinto. Não, isso vai até julho, né? Temer também fez críticas às delações premiadas. Os acordos são essenciais para operações como a Lava Jato. O delator, muitas vezes, ele quer se livrar de uma eventual penalidade. Então ele delata, eu não sei como ele é interrogado, às vezes é interrogado de uma maneira que faz com que ele, olha, se você disser isso, aquilo, você se libera. Eu acho que a delação é uma coisa útil, desde que devidamente estruturada, estabelecida. Não é? Se você toma a delação apenas como um fato que vai liberar o sujeito de uma pena maior, eu acho inútil. Em outro trecho, o presidente voltou a falar da gravação de uma conversa entre ele e o empresário Joesley Batista, da JBS Friboi. Inventou-se uma frase nessa gravação que não existe. A frase, até vou aproveitar aqui para dizer, a frase era: estou dando dinheiro para o deputado Dal para manter o silêncio dele. E eu teria respondido: mantenha isso, viu? Temer comentou sobre as vaias sofridas por ele na visita ao local do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, na terça-feira. O presidente chegou de surpresa e, após a entrevista, teve que deixar o lugar às pressas, sob proteção. Eu estava em São Paulo, eu achei que seria falta de autoridade eu não comparecer para prestar solidariedade e falar com a imprensa naquele local. Mas interessante, eu fui até meio sozinho lá. Eu fui com um carro e um outro carro, portanto sem nenhuma estrutura de segurança. Falei com a imprensa, um dos meus objetivos, e depois houve agressões verbais, etc., e quase agressão física, né? Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, é a favor de prorrogar investigações do Decreto dos Portos e rejeita a ação de Temer para arquivar o caso. O inquérito apura se o presidente Temer recebeu propina de empresas do setor. O pedido para prorrogar as investigações partiu do delegado Kleiber Lopes. A Polícia Federal quer mais tempo para analisar a quebra de sigilo de Temer, autorizada pelo STF em março, e também o material apreendido na Operação Scala, que teve como foco pessoas ligadas ao presidente. É a segunda vez que a PF pede um prazo maior no inquérito que investiga se Temer recebeu propina para editar o Decreto dos Portos e beneficiar empresas do setor. Temer sempre negou as irregularidades. Em entrevista à EBC, disse que uma eventual terceira denúncia contra ele seria mais pífia do que as duas já apresentadas pela Procuradoria-Geral no ano passado. E tão pífias que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, não teve a menor dúvida em rejeitá-las. Essa suposta terceira denúncia é uma campanha que se faz, oposicionista naturalmente, né? Seja de quem esteja no Poder Legislativo, onde quer que esteja sediado, não é? Mas ela é uma mera hipótese, fala-se nisso para tentar desvalorizar o governo, porque ela não tem a menor possibilidade de prosperar. Além de amigos do presidente, a investigação apura se a própria filha de Temer, Maristela, tenha sido beneficiada com a suposta propina na reforma de uma casa aqui em São Paulo. Ontem ela prestou o depoimento em uma sala da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas por 4 horas. Um forte esquema de segurança impediu que ela fosse vista pela imprensa. Maristela disse que pagou pela obra com recursos próprios e com empréstimos feitos com a mãe e em bancos. Afirmou que não possui todos os comprovantes porque a reforma foi feita há 4 anos. A Polícia Federal apura se o coronel da PM, João Batista Lima, amigo do presidente e dono de uma empresa de arquitetura, usou parte da suposta propina do Decreto dos Portos na reforma da casa de Maristela. Ontem, Maristela negou que tenha recebido qualquer ajuda financeira do pai ou do coronel na obra. Disse que conhece ele e a mulher, a arquiteta Maria Rita Fratesi, desde pequena e que teria recebido uma ajuda de camaradagem quase que familiar em orçamentos e descontos com fornecedores. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Em qualquer parte do mundo, o anormal espanta e inspira providências. No Brasil de hoje, o que choca é a normalidade, não o escândalo. A investigação sobre propinas no setor portuário chegou à família de Michel Temer. E o presidente, que já acumula 2 denúncias criminais, diz em entrevista que a hipótese de uma terceira denúncia é campanha oposicionista.
Maristela, filha de Temer, é interrogada pela polícia sobre a suspeita de ter reformado sua casa com verbas de propinas. Indagado, Temer disse: registre o meu sorriso. Do que ri o presidente? O Brasil é presidido pela anormalidade, mas o país vai se acostumando com o inaceitável. A economia reduz a marcha, o desemprego recrudesce e Temer finge ser candidato à reeleição. Mas o que se vê ao redor é um Congresso anestesiado, um judiciário titubeante, uma sucessão com quase 2 dúzias de candidatos a estorvo e uma sociedade à espera da Copa do Mundo. Essa normalidade irradiada pelo governo Temer faz mal ao país. O presidente ri do Brasil. Banalizou-se a perversão. Boa noite. No estado do Rio de Janeiro, o número de mulheres vítimas de estupro volta a subir depois de 4 anos de queda. Foram 4.173 registros em 2017, o equivalente a 11 casos por dia. 68% dos crimes ocorreram dentro de casa e cerca de 67% das vítimas foram crianças e adolescentes. Os dados constam no dossiê da mulher do Instituto de Segurança Pública. A polícia prendeu uma quadrilha acusada de aplicar golpes em mulheres pela internet. Os bandidos se passavam por empresários ricos, americanos e europeus e extorquiam dinheiro usando sites de relacionamento. Esses nigerianos deitados no chão foram surpreendidos e presos em flagrante. Os criminosos se passavam por homens ricos, como este perfil falso batizado de Fred Hernandes, um homem francês, e Steven James, um suposto empresário norte-americano inventado pelos bandidos. Na internet, esbanjavam luxo e boa vida. Eles não têm uma faixa etária, uma determinada predominância quanto a tipo físico de pessoa. Eles buscavam pessoas que eles percebiam que de alguma maneira tinham algum tipo de vulnerabilidade emocional e que facilitaria com que acreditasse nas versões das mentiras que eles apresentavam. Pelas redes sociais e aplicativos de namoro, o grupo de 11 pessoas, incluindo nigerianos e 2 brasileiras, criava armadilhas para extorquir dinheiro das vítimas. Foram apreendidos laptops e celulares usados para manter contato com quem caía no golpe. Os alvos eram sempre mulheres e a estratégia era cortejá-las, prometendo juras de amor e uma vida melhor. Táticas de um verdadeiro Dom Juan, o galanteador espanhol que dá nome à operação de hoje. Eles conquistavam a confiança das suas vítimas para induzi-las a realizar pagamentos sob a alegação de que seria utilizado para a liberação de mercadorias, mudança que eles estavam fazendo, no sentido de vir aqui no Brasil e fazer um relacionamento, casar com essas vítimas. Por enquanto, a polícia evita falar em quantas pessoas já foram lesadas, mas teriam sido pelo menos 12. Isso porque nem todas chegavam a depositar dinheiro na conta dos bandidos. A maioria ficava mesmo no campo da conversa, numa possível amizade ou de um namoro. E também por este motivo, segundo a polícia, é difícil neste momento quantificar os prejuízos. Mas na conta de um dos bandidos foi identificada uma movimentação de R$1.400.000, dinheiro que pode ter saído da conta das vítimas. Os presos vão responder por formação de quadrilha, estelionato e lavagem de dinheiro. A investigação continua para tentar localizar outros falsos Dom Juans e também aguardar que novas possíveis vítimas se apresentem. Um voo da Força Aérea Brasileira saiu na manhã de hoje da capital de Roraima, Boa Vista, levando 233 venezuelanos para o Amazonas e para São Paulo. Esta é a segunda etapa do chamado processo de interiorização realizado pelo governo federal e a ONU. A ação consiste em distribuir para outros estados venezuelanos que chegam a Roraima fugindo do colapso econômico do país vizinho. Segundo a Casa Civil, 164 venezuelanos vão ficar em Manaus e outros 69 em São Paulo. Aqui na capital, eles vão ficar em 3 abrigos da Prefeitura. Banco Central da Argentina eleva os juros pela 3ª vez só nessa semana e a taxa atinge os 40%.
A medida foi adotada para tentar conter a desvalorização do peso em relação ao dólar. O Banco Central disse que tomou as decisões com o objetivo de evitar comportamentos instáveis no mercado cambial e garantir o processo de desinflação, e que está pronto para agir novamente se for necessário. No ano, o peso argentino é a moeda que mais se desvaloriza em relação ao dólar, considerando as 31 principais economias do mundo. A queda é de 15,2%. O real aparece em quinto, com depreciação de 6,2%. Um terremoto de magnitude 6,9 graus na escala Richter atingiu o Havaí agora à noite. O tremor foi registrado próximo ao vulcão Kilauea, em erupção desde ontem. A ilha norte-americana declarou estado de emergência e ordenou que 1.700 moradores abandonassem suas casas e mais de 10 mil procurassem abrigos seguros. Por enquanto, não há informações sobre feridos em consequência nem do tremor nem da erupção. O vulcão Kilauea é um dos 5 ativos na ilha havaiana. A semana termina em estado de atenção para tempo seco aqui na capital. E será que melhora no fim de semana? Vamos ver com Mariana Armentano. Tanto o sábado quanto o domingo prometem tempo aberto e temperaturas altas, mas na segunda-feira tudo deve mudar. Nessa madrugada, mínima prevista de 18 e máxima amanhã à tarde na casa dos 29 graus, com tempo firme. Aí no domingo o sol se mantém, mas entre alguma nebulosidade. A máxima fica em torno dos 28 graus. E na segunda-feira, finalmente, deve voltar a chover por aqui e a temperatura cai. A mínima prevista será de 18 e a máxima na casa dos 26 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Neste domingo, 3 da tarde, não perca a transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. Assista agora, Todo Seu. Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação.